estamos na Praça João Hélio para gravar mais uma parte do nosso livro. Espero que estejam gostando desse livro, Oração Fervente. Um livro que está nos dando estratégias para vencer as artimanhas do Satanás contra a nossa casa, contra a nossa vida. Estamos na estratégia 6, seus medos. Compartilha com seus amigos, familiares, se inscreva no meu canal, você que ainda não se inscreveu, tá bom? Estratégia 6, seus medos. Confrontar suas preocupações, afirmar o seu chamado. Se eu fosse o seu inimigo, eu ampliaria seus medos, fazendo-os parecer intransponíveis, intimidando-a com preocupações, ao ponto de tornar o seu esforço por evitá-las a sua principal motivação. Eu iria querer usar a sua ansiedade para paralisá-la, deixando-a indecisa, agarrando-se à segurança e à mesmice, sempre na defensiva por causa do que poderia acontecer. Quando você ouvisse a palavra fé, tudo o que eu faria você entender sobre fé é que trata-se de um risco desnecessário. Uma viagem divertida para Austin, Texas, só eu e minha irmã mais velha, Cristal, e uma das nossas amigas mais íntimas, Hannah. Cristal estava dirigindo e eu estava no banco do passageiro da frente. E Hannah estava atrás, falando de algo que ela estava pensando em fazer, mas porque ela não conseguia fazer e como ela se sentia mal por não fazê-lo. Mas porque isso não mais importava, já que ela nunca mais poderia fazê-lo. E assim foi e foi. Cristal e eu olhávamos à frente, através do para-brisa. Bebericávamos o nosso café e ouvíamos, acenando com meneios de cabeça, expressando uma preocupação genuína, quando tentamos pressioná-la sobre as suas hesitações. Ela continuou falando e racionando e desviando-se e defendendo-se, até que ela finalmente nos assustou a expressar inesperadamente e de forma irritada: porque eu não estou pronta. Barulho de estrada. O zumbido baixou do ar condicionado. Porque eu estou com medo. Permitam-me voltar atrás por um segundo e fazer uma melhor apresentação de Hannah para você. Porque se tudo que você soubesse sobre ela fosse o que eu acabei de descrever, eu estaria dando-lhe a impressão completamente errada. A minha amiga é uma devota esposa de quase 20 anos de casamento e uma mãe muito inteligente de 3 filhos, tremendamente prática na gestão de uma casa cheia. Uma cristã dinâmica e sincera. Treina avidamente para maratonas. Eu nem sei quantas ela já correu. Ela é cheia de energia, mas também é muito sensível. Além de ter um talento especial, de estar sempre pronta para dar às pessoas opiniões sobre suas necessidades mais profundas e suas questões mais difíceis. Como uma conselheira licenciada e que tem o seu próprio negócio, ela é uma profissional respeitada e indicada para pessoas que chegaram a um beco sem saída, após todos os outros cuidados e tratamentos, e simplesmente não conseguiram chegar a lugar nenhum, a menos que consultassem alguém do calibre de Hannah. Ela é a melhor em sua área e de todas as maneiras. Nos meses que antecederam a nossa expulsão, no entanto, o Senhor tinha sido bastante claro e direto
em levá-la a diminuir a sua carga de trabalho e começar a se concentrar em redigir, catalogar toda essa sabedoria magnífica com a qual ela tem servido todos esses anos e transformar em recursos que podem multiplicar o seu ministério de aconselhamento e incentivo para que muitos outros possam se beneficiar. O seu marido tinha lhe dito: querida, apenas continue. Vamos ficar bem financeiramente. Eu acredito em você e no que você sabe fazer. E realmente quero que você escute o Senhor neste assunto. Nós vamos fazer o que for necessário para que isso aconteça. Estou apoiando você totalmente. Assim, tudo estava de acordo. Todas as indicações em seu radar espiritual estavam rastreando para esta nova direção. Só havia um problema. Ela estava com medo. Possuía mestrado, dona de um negócio, professora de nível superior. Mesmo uma mulher como ela pode ficar com medo. E agora, no carro, no caminho de volta de uma semana com as amigas, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela narrava a sua luta interna. E se eu não conseguir fazê-lo? E se eu fizer todos esses arranjos, esquecer os meus clientes, sentar-me em frente ao computador e não sair nada? Nada fizer sentido. Pior ainda, e se eu produzir algum material escrito, começar a me sentir bem sobre o material, mas ninguém mais gostar? Ou se eles forem muito gentis para dizerem que na verdade não gostaram, e eu não descobrir a partir do que eles dizem e não dizem que eu falhei irremediavelmente? E se não surgir nenhuma oportunidade para eu publicar o meu trabalho? Mesmo se eu conseguir publicação, e se as pessoas não o acharem útil ou diferente de qualquer outro trabalho que elas já tenham ido? E se o ajuste financeiro que precisaremos fazer para que eu faça esse trabalho não possibilitar que os meus filhos continuem fazendo algumas das suas atividades que eles tanto gostam? E se tudo isso acabar sendo um total desperdício de tempo e energia? E se isso for apenas uma espécie de viagem do meu ego, algo que eu estou projetando sobre mim mesma? Eu não estou pronta, garotas. Eu estou com medo. Ela fungou, enxugou algumas lágrimas que escorriam. Eu queria consolá-la, esticar o braço para trás e acariciar o joelho dela, para dizer: está bem, eu entendo. Mas naquele momento, outras palavras começaram a sair, antes mesmo de eu realmente processar como poderiam soar, e eu falei com uma intensidade que chocou até a mim mesma. Faça assim, eu disse, girando quase que completamente da minha posição do banco da frente, olhando diretamente nos olhos dela. Hannah, se a única razão pela qual você não está avançando é o medo, então você não está vendo que o inimigo está tentando paralisar você? Ele é quem está por trás disso. Não fique sentada deixando ele continuar com isso. Eu não me importo com o seu medo ou com o fato de você não se sentir preparada. Obedeça a Deus apesar do medo. Ela olhou para mim sem expressão. Olhei para trás, ambas atordoadas com a minha indignação. O fato é que eu estava brava. E ainda estou brava com o inimigo por mexer assim com a minha amiga. E eu estava brava com ele por mexer com você também e comigo, com todos nós. Sempre que começo a perceber que a única coisa
que me impede de receber tudo o que Deus quer me dar é a tática do medo que o inimigo está usando contra mim. Eu fico brava. Eu começo a sentir uma santa indignação subindo pelos meus ombros e me suspendendo por trás. Porque se ele está trabalhando tão arduamente para me impedir de avançar, deve haver alguma bênção ou beleza do céu que ele está tentando desviar de mim. E eu não estou mais tolerando isso. Não mais. Não da parte dele. Eu espero que nem você tampouco. Eis aqui um fato. O medo é um dos principais esquemas de Satanás para alejar o povo de Deus. Eu não estou falando de uma preocupação legítima. Eu não estou falando sobre várias advertências de proteção ou de conselhos divinos. Eu estou falando sobre o medo, preocupações incessantes, ansiedade que dura uma noite inteira. A pior das hipóteses, se tornar a única probabilidade que você pode pensar. Receios como esses, em vez de simplesmente aumentar a nossa pressão arterial, estão disparando alguns alarmes de incêndio, porque estou me sentindo tão paralisada assim. Sabemos claramente, a partir da Escritura, que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e de amor e de uma mente sã. 2 Timóteo 1, versículo 7. Assim, sempre que você sentir um espírito de temor invadindo qualquer área específica de sua vida, você pode saber, pelo processo de eliminação que não vem de Deus, então só resta outro lugar espiritual do qual ele pode se originar. O que faz você se perguntar por que isso está acontecendo? Você não está pelo menos um pouco curiosa para saber o que ele está tentando impedi-la de ter? Tenho certeza que você está familiarizada com a história de Moisés e os filhos de Israel, presos entre paredes de água do Mar Vermelho, enquanto Faraó egípcio e seus exércitos vinham seguindo-os atrás. Israel logo foi cercado pelas pessoas cuja nação tinha brutalizado eles e os seus ancestrais por 4 longos séculos, sem escapatória. E a única direção que não estava fervilhando com hordas inimigas era o caminho para o qual Deus estava direcionando o seu povo, em frente e através do mar. Então, esses 2 milhões de hebreus tinham todos os motivos para estarem aterrorizados, petrificados realmente. Não havia como sair nadando dessa. E, no entanto, em face de tais circunstâncias impossíveis, com as probabilidades tão fortemente contra eles e sem qualquer indicação do milagre que Deus havia planejado, Moisés disse ao povo: não temais. Êxodo 14, versículo 13. A sua primeira instrução para eles foi para não temerem. Observe que Moisés não estava dizendo-lhes que não sentissem medo. A perspectiva da morte iminente inevitavelmente trará medo por si mesmo. O medo é uma resposta humana natural para um monte de coisas, e um momento no Mar Vermelho é uma delas. Então, ele sabia que eles sentiriam medo, mas ele estava dizendo-lhes para não se deixarem dominar pelo medo, não escolhê-lo, não fazer amizade com o medo, não entretê-lo ou enganjar-se nele, porque se o fizessem, eles não conseguiriam suportar durante o tempo suficiente para viver o milagre impressionante que Deus estava prestes a realizar. E além do mais,
eles colocariam em risco a chegada ao outro lado, a terra prometida, o leite e mel, o destino. Ah, então era isso que o inimigo queria que o medo os impedisse de obter. Isso é o que todos estariam cantando no capítulo seguinte, enquanto o exército de Faraó estava sendo engolido inteiro pelas águas e Israel a apenas um pulo do Sinai. E é assim que ele espera que o medo a impeça de obter também o seu destino. Deixe-me dizer o seguinte: eu sei em primeira mão como é o desespero da intimidação quando o medo a está estrangulando ao redor do pescoço. Eu conheço o tipo de paralisia que a envolve quando você está morrendo de medo de continuar com algo com a qual se comprometeu a fazer e você simplesmente acha que não consegue. Conheço esses momentos. Assim como você, talvez, quando tudo o que nós apetece fazer é puxar as cortinas, entrar de novo debaixo das cobertas e deixar que as próximas poucas horas, ou dias, ou semanas simplesmente passem. Mas se você precisasse que uma mão suave segure a sua hoje, ou se, como a minha doce amiga Hannah, você pudesse usar um pouco de amor meio agressivo para agitá-la e tirá-la desse estupor de todas aquelas desculpas, e a prescrição ainda é a mesma. Faça, não tenha medo. Esta questão do medo é tão bem conhecida e importante para Deus que mais de 300 de vezes na Escritura Ele diz ao seu povo, de uma forma ou de outra, para não ter medo. Não temas, não tenhas medo, não temais. Procure essas passagens. Estão em todos os lugares. Sabe aqueles momentos em que você está pesquisando todos os livros, buscando um versículo que lhe diga o que Deus quer que você faça? Bem, aqui estão 300 deles. E eles estão todos dizendo a mesma coisa: não tenha medo. E o inimigo lhe dizendo: tenha muito medo. E esse é o tipo de lixo com a qual ele está alimentando você ultimamente. 20 milhões de razões pelas quais você não consegue. Não pode largar o vício. Não consegue se levantar e liderar um estudo bíblico. Não pode ajudar a iniciar aquele ministério no centro da cidade. Não é qualificado o suficiente para o trabalho. Não consegue fazer isso. Nunca poderia fazer aquilo. Seria louca de sequer pensar em fazer aquela outra coisa. Por que não? Pode demorar muito tempo, para não mencionar a pressão. Será que eu realmente quero arriscar receber um não? Será que eu não percebo o que eu estaria perdendo em termos de segurança de salário e de benefícios de seguro? O que as pessoas pensariam se eu fizesse algo tão audacioso, algo fora da minha rotina e padrão normais? Eu não estaria apenas me abrindo para críticas e comentários maldosos e as minhas alergias alimentares, o meu medo de voar, todas as minhas outras várias intolerâncias. Esses são os tipos de redutores de velocidade e obstáculos que ele tem colocado à sua frente, aparentemente durante toda a sua vida. Ele é cheio disso, cheio de desculpas, comprometido em encher você de todo tipo de medo. Por quê? Porque o medo é a antítese da fé. E a fé é o que permite que você pise no solo de seu destino. Ouça-me, ouça-me bem. Estou prestes a escrever uma frase longa e mal redigida, mas eu quero que você preste atenção em cada palavra. Se Deus lhe deu uma direção clara, como Ele deu aos filhos de Israel, ou como Ele deu à minha amiga Hannah,
direção que é confirmada por sua palavra escrita e pelo conselho de homens sábios e piedosos, e a sua única e real razão para resisti-lo é o seu medo do que segui-lo por este caminho pode significar, custar ou implicar. Então você não apenas está no limiar de ser desobediente, como também prestes a perder a oportunidade de dar a Deus um pouco de glória, deixando de fazer o que Ele está querendo fazer através de você, que é o verdadeiro ímpeto por trás do seu convite, para que você se junte a Ele nesta aventura que é assustadora a princípio. Na oração fervente, descobrimos uma coisa: nosso Deus é destemido. E porque Ele é destemido, podemos ser destemidos também. Quando a sua presença está conosco e vai adiante de nós, nenhum mar vermelho vai nos desorientar ou pausar. Então, apesar da sua hesitação, diga sim. Continue caminhando. Tenha fé. Não tenha medo. Paramos por aqui. Tá bom? Obrigada por estar aqui comigo. Tá bom? Continue compartilhando. Eu creio que pessoas têm sido edificadas. Pessoas têm conseguido vencer o medo, vencer a ansiedade através dessa leitura, vencer tudo aquilo que tem tentado paralisar a sua fé, paralisar o seu casamento, a sua família, seus filhos, tudo aquilo que tem tentado te impedir de orar pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelo seu casamento. Não desista da sua família. Continue orando. Não deixe que o medo te paralise. Vamos orar para agradecer. Compartilha, curte e se inscreva no canal, tá bom? Senhor, obrigada por mais um dia de leitura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem tirado de nós todo medo. Obrigada, Senhor, porque temos obedecido a Tua voz, temos obedecido ao Teu chamado, Senhor. E que outras pessoas sejam encorajadas através desse projeto de leitura, Senhor, a vencer o medo. Te entrego, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, já agradecendo por tudo. Amém. Amém. Até o próximo dia de leitura. Tchau. Beijo.